Creio que serão muito poucas as pessoas que gostarão de pagar impostos. Mas todos temos consciência de que, apesar de eles nem sempre serem ajustados ou direcionados para aquilo que os impostos deviam ser, há esta obrigação cívica de, com os nossos impostos, podermos ajudar a um maior equilíbrio da nossa sociedade. Esta questão hoje aparece-nos no Evangelho, não para que houvesse uma moral cristã sobre impostos, mas porque, como ouvimos no início, aquela gente queria apanhar Jesus. Já não era daqui, já estavam ali a fazer coleção de coisas que podiam levar Jesus a ser condenado, a ser punido. Mas no Evangelho de hoje, toma-se consciência de que esta gente maldosa vai ter com Jesus para ver se o apanhava. Com uma pergunta que a resposta não era muito longa. Ou sim, ou não. É lícito pagar um imposto ou não? E qualquer que fosse a resposta de Jesus, seria uma resposta com consequências más para Jesus. Contextualizando. O Império Romano tinha ocupado toda aquela região, contra a vontade daqueles que lá viviam. Estes herodianos, a grande parte das pessoas que vivia ali no tempo de Jesus, não era de acordo com a invasão do Império Romano naquela zona. E tinham que pagar imposto, não para a sua região, mas para o Império. E também estavam contra isso. Por isso é que agora, se calhar, podemos perceber um bocadinho porque é que os publicanos eram vistos de lado e eram postos de lado pela sociedade. Porque os publicanos eram os que recolhiam o dinheiro público, estes impostos. O São Mateus, o Zaqueu, que aparecem na Bíblia. Esta gente era mal vista por causa disso. Porque andava a trabalhar para o inimigo, para o ocupante. Portanto, esta pergunta que fazem a Jesus, se é lícito ou não andarmos a pagar o imposto ao Império, fosse qual fosse a resposta de Jesus, como digo, ia deixá-lo, no que nós dizemos em português, em maus lençóis. Porque se ele dissesse que sim, tem que se pagar o imposto, havia motivo. Lá está, um que não é nacionalista, um que está pelo lado dos outros e não está do nosso lado, não ia correr bem. Se ele dissesse não se paga impostos, era uma pessoa que andava a revolucionar o povo, não estava de acordo, e isso era motivo para o condenarem à morte. Andar a sublevar o povo, como também depois foi uma das acusações de Jesus na cruz. Andar a sublevar o povo, a incitar à revolução. Portanto, qualquer que fosse a resposta de Jesus, ele não ia ficar bem. Jesus, na resposta que dá, não foge à pergunta, mas tem aqui um ensinamento que vai para além desta questão no qual o queriam envolver. Primeira coisa, Jesus não tem dinheiro. Jesus é uma pessoa pobre e que não tem dinheiro. No grupo nós sabemos que havia um deles que era o icónomo, era mau icónomo, mas era icónomo, que era o Judas, os Iscariotes, esse é que trazia a bolsa, por isso é que muitas vezes nas representações do Judas Iscariotes aparece a bolsa, porque ele é que era o icónomo do grupo, o grupo era organizado, Jesus não tinha dinheiro. E Jesus pede para lhe mostrarem a moeda do tributo. Todas as moedas têm a cara e a coroa. Na cara, o César, o imperador do Império. E do outro lado, na coroa, estava muitas vezes cunhada a expressão Pontifex Maximus, o sumo pontífice, que nós usamos muitas vezes para o Papa, Pontifex Maximus. Quem vai a Roma, não há edifício antigo, não há fonte antiga que não esteja lá, Pontifex Maximus, o sumo pontífice. Dava-lhe uma divindade ao próprio imperador. De facto, alguns diziam que ele era o filho de um Deus, que o imperador era filho de um Deus. E quando Jesus lhes pede para mostrar então a moeda do tributo, Jesus
tem esta atitude. Então, deem a César o que é de César. E podia ter ficado aí, deem a César o que é de César. E diz, e a Deus, dai o que é de Deus. Aqui não é bem dar, uma tradução mais literal era, e restitui a Deus aquilo que é de Deus. Que dar é diferente de restituir. E restitui a Deus aquilo que é de Deus. Então o que é que isto nos quer dizer? E por isso é que nós escutamos isto num domingo. Primeiro, a nossa imagem é a imagem de Deus. Nós somos a imagem de Deus. Quando nós escutamos no início do livro do Gênesis a criação do ser humano, diz que criou-os à sua imagem e semelhança. A nossa relação, a nossa ligação é à imagem de Deus. O ser humano é a imagem de Deus. Por isso deve ser respeitado. Humanamente e espiritualmente. Fraca comunidade cristã seríamos nós se andássemos a fazer acessão de pessoas. Que, aliás, é uma das coisas que por maldade dizem em Jesus, mas que é muito verdade. Já viram o que era? Nos nossos funerais, as pessoas irem lá dizer, olha, ele era uma pessoa sincera, era uma pessoa que ensinava segundo a verdade o caminho de Deus, nunca se deixou influenciar ninguém, nunca fez exceção de pessoas. Já viram? Nós não ouvíamos ouvir isso, mas seria tão bom que dissessem isto de nós. E que isso fosse verdade. Ora, nós somos imagem de Deus, todos os seres humanos. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, nenhum de nós, ser humano, e quanto mais cristão, com a especificidade de sermos católicos, não podemos fazer exceção de pessoas. Não podemos achar que há seres humanos de primeira e seres humanos de segunda. Não podemos. Não podemos achar que uns podem ter mais direitos do que outros. Não é lógica humana. Não é lógica do Evangelho. E vejam as consequências que isto muitas vezes traz no nosso mundo, em que se usam vidas humanas para abater da maneira tão terrível como nós estamos a ver na questão de Israel e da Palestina, ou da Ucrânia e da Rússia, para não falar de outros sítios mais esquecidos. O ser humano tem uma dignidade muito grande. Portanto, quando Jesus diz restituir a Deus aquilo que é de Deus, a primeira coisa a restituir a Deus somos nós próprios. Imagem de Deus, a nossa dignidade. Sermos pessoas verdadeiramente honestas, pessoas boas, à imagem de Jesus Cristo. É uma luta, não é fácil. Temos sempre os nossos pontos de vista, às vezes temos os nossos pessimismos, os nossos dias cinzentos que nos impedem de ver o sol. Já repararam que hoje é um dia cinzento, mas se nós temos luz, não é porque ligaram os holofotes do céu. Nós temos luz porque há um sol para lá das nuvens. E nós só ficamos a olhar as nuvens. Não há sol. Acima das nuvens há sol. Só que as nuvens impedem. E às vezes nós ficamos neste cinzento, nestas nuvens, e não conseguimos ser imagem de Deus neste mundo, nem reconhecer nos outros esta imagem e semelhança de Deus. Mas restituir a Deus aquilo que é de Deus também tem muito a ver com a espiritualidade, com a maneira como eu vivo o meu cristianismo, de uma maneira espiritual. Porque é importante ser militante, ser católico praticante, passa pela minha relação direta com Deus. Quantas vezes a religião não passa para um segundo plano nas minhas prioridades ou para um terceiro plano? Como é que eu restituo a Deus aquilo que lhe é devido, aquilo que Ele merece, aquilo que Ele havia de ter? Esta hora de missa, estamos a restituir a Deus aquilo que lhe é devido. Não estamos a fazer nenhum esforço. Não estamos a fazer nenhum favor a Deus. Estamos a restituir-lhe aquilo que é devido. Um Deus que nos criou, um Deus que nos ama, um Deus que meteu no nosso coração o dom da fé,
que é o melhor dom que Deus nos podia ter dado. E nós não restituímos a Deus aquilo que Ele nos dá. Criou-nos à sua imagem, somos seus filhos. E nós, como filhos de Deus, como é que nos comportamos diante de Deus que é nosso Pai? E não é preciso ir buscar exemplos muito de outra esfera. Vejam as relações dos nossos filhos. Um filho que não liga ao pai ou à mãe, que não lhe diga gosto de ti, que não lhe diga, não é que não lhe escreva, porque escrever também já estamos nas escrituras, já está tudo nos WhatsApps. Houve no outro dia um miúdo que até me chateou, que só escreve, eu só digo que amo a minha mãe por escrito. Eu disse, olha, então estás mal, quando ela não puder ver, coitada da tua mãe. Então a gente, amo-te muito, gosto muito de ti, até pomos no telemóvel amor, como dizia um enfermeiro, amor 1 e amor 2, disse, Frei, não se escandalize, isto não é 2 amores, aquela tem 2 telefones. Disse, está bem. Está bem. Pomos lá amor e depois não tratamos aquela pessoa com quem quisemos viver toda a vida de amor ou com gestos afetuosos. Como é que nós restituímos a Deus aquilo que é de Deus? E se nós, a partir desta realidade humana, fazemos o mesmo com Deus, somos uns filhos ingratos. Qual é o pai ou qual é a mãe que gosta que o seu filho só lá vá bater à porta, ou só liga, ou só apareça em casa para pedir? Ou então pior, quando batem à porta a gente já sabe o que é que ele quer agora. Quanto é que tu precisas agora? E se criticamos estas atitudes, como é que nós as desenvolvemos com Deus? Que tempo é que eu dou? Mas eu estou sempre conectado com Deus. Pô, o telemóvel também, não está sempre a tocar. Está sempre a tocar? Não está. E está sempre conectado. Mas às vezes tens que atender, tens que chamar, tens que provocar. Ou alguém te provoca para que haja dinamismo. Na mesma coisa com Deus. Criarmos momentos saudáveis de relação com Deus. Que obviamente passa pela participação na missa, mas ao longo do dia também. Dedicarmos tempo à oração. Não tenho muito tempo. Mas Deus também não te pede muito tempo, só pede é que não te esqueças. Restitui algum do teu tempo a Deus. Mas como digo, não podemos entrar nesta lógica de pormos Deus num segundo plano, num terceiro plano, quando eu estou aflito, porque o nosso Deus não quer ser um Deus de emergências nem de urgências. O nosso Deus quer ser um Deus de todos os dias, que pode contar connosco todos os dias, assim como nós temos a certeza de que podemos contar com Ele todos os dias. Então, no dar a Deus o que é de Deus, é mesmo para levarmos a sério. Isto não é beatice. Termos momentos ao longo do dia, especialmente dedicados a Deus, não é beatice. É fruto de uma relação natural, minha com Deus e de Deus para comigo. E depois, obviamente, no dar a Deus o que é de Deus, como dizíamos na oração como começámos a nossa missa, é entregar-lhes a dedicação do nosso serviço. Nós somos imagem de Deus. Estamos neste mundo para cumprirmos uma missão. Não sabemos, se calhar, ainda qual é. Como vocês sabem, estive um bocado atrapalhado durante alguns meses. E a gente agora, graças a Deus, estou com um bocadinho mais de saúde, como se pode ver. E a gente diz assim, safei-me desta. E safei. Mas eu tenho que fazer outra pergunta. Eu, como outra pessoa qualquer. Se Deus me deu esta oportunidade de ficar por cá mais uns meses ou uns anos, só Ele é que sabe, eu não sei, é para quê? Para continuar tudo na mesma? Então eu gostava, já tinha, o e-mail já estava nos rascunhos, só faltava enviar. Deus dá-me esta oportunidade. E o que é que eu agora vou fazer com esta oportunidade? Não sei, daqui a uns anos vou saber. Vou olhar para trás e dizer, afinal, não fui daquela, porque ainda tinha aqui algumas coisas para cumprir. Mas dar a Deus o que é Deus também é isto. É a dedicação da minha vontade, da nossa vontade. Nós que temos saúde, como é que podemos agradecer o dom da saúde a Deus? Senhor, agradeço-te a Deus ter saúde. Está bem? Mas agora trata dos que não têm saúde, física ou espiritual.
Mexe-te. Não sejas egoísta. Se andamos neste mundo é porque temos que cumprir uma missão. E quando nós damos até aos outros, porque estas questões do voluntariado, estas questões de qualquer boa ação que nós façamos, é oração. É oração. Nós até antigamente havia um cântico antigo que dizia: a melhor oração é amar. Essa é a melhor oração. Vale às vezes mais que um terço. Fazermos o bem a alguém vale mais do que muitas Ave-Marias. Claro que vale. Porque é a dedicação do meu coração. É um bem que eu faço ao outro. É retribuir a Deus aquilo que é de Deus. Uma pessoa que se creia autossuficiente nunca vai ter o dom da gratidão. Nunca vai ter a alegria da retribuição. Aquilo que ouvíamos há umas semanas atrás no Evangelho. Recebestes de graça, dai de graça. Recebemos de Deus tantas coisas de graça e não fazemos nem com Ele nem com o próximo às vezes as coisas de graça, sempre com algum interesse ou sempre quando não nos dá para mais nada. É isto que significa dai a Deus o que é de Deus. Hoje é Dia Mundial das Missões e temos que ter obviamente uma intenção muito especial por todos aqueles homens e mulheres que, deixando o conforto da vida que tinham, foram para lugares difíceis e aí foram levar a mensagem de Jesus. Não foi combinado, mas está aqui uma irmã, a irmã Conceição Lopes, está aqui à frente no terceiro banco, diretora do Externato de São José no Restelo, diretora. E a certa altura, vou para Timor, ou mandaram-na para Timor, acho que as coisas se uniram. Vou para Timor. Está em Timor há uma data de anos, foi lá fundar a presença das Irmãs Dominicanas em Timor. É isto. É percebermos que a nossa vida não é verdadeiramente nossa. E que a nossa vida só será feliz quando for entregue aos outros, como Jesus entregou a sua vida por nós. Então vamos ter também presentes, não só o trabalho que as Irmãs Dominicanas fazem em Timor, mas todos os missionários, todos aqueles que Teresa de Calcutá e tanta gente, homens e mulheres, que dizem não, vou ser útil longe, vou levar Jesus, apesar das dificuldades, vou levar Jesus para lá. Demos graças a Deus por estas vidas entregues, por estas vidas dadas em favor do Evangelho. E vamos pedir ao Senhor esta conversão que é necessária de cada um de nós, para lhe darmos não as nossas sobras, não quando já não temos mais nada para fazer ou andamos aflitos, mas dar a Deus aquilo que lhe é devido. A nossa vida, as nossas intenções, a dedicação do nosso coração.